Olá, olá, boa noite a todos e todas. Começando aqui mais um Sala de Afetos, pode entrar. Vocês aí estão chegando. Já colocar aqui a nossa convidada de hoje. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas. Só chamar aqui a Fabiana. Olá, pessoal. Para quem está chegando aí, sejam muito bem-vindos e bem-vindas. Chegando aqui com a Fabiana, já entrando aqui na sala. Para quem está chegando agora. Aê! Olá, que coisa Bom te boa. ver. Muito feliz de te rever. Que bom, coisa boa. Coisa boa. Pois é, Fabiana chegando aqui. Muito feliz de te receber aqui hoje, viu, Fabiana? Está aí no projeto Sala de Afetos. Pode entrar. Acho que a Fabiana travou um pouquinho aqui. Tá me ouvindo, Fabiana? Tô sim, tranquilo. Deu certo? Aham. Então é isso, né? A gente está aqui hoje no Sala de Afetos, que é um projeto que às quartas-feiras, né, às 8 horas, ele é o Sala de Afetos Pode Entrar, que é uma forma de alcançar mais professores ainda, né, que não estão no grupo fechado aí das escolas inscritas. Então, para quem está chegando agora, sejam muito bem-vindos e bem-vindas. Estou muito feliz com a presença de vocês aqui. Ah, vou apresentar aqui a Fabiana do meu jeito e depois eu deixo para que ela faça aí as boas-vindas, né? Tá Mas bom. deixa eu só regular um pouquinho aqui essa. Pronto, a luz aqui. Então, assim, né, Fabiana, ela pessoa incrível aí, né? Que vai compartilhar muitas coisas com a gente hoje. Mas a Fabiana chega na minha vida no momento aí desse, né, da pandemia. Nos encontramos em tempos difíceis, Uhum. né? A conexão que foi feita entre nós aí foi com a Tiziana, né? Tiziana Paiva, Uhum. outra querida também aí, que sempre faz esses encontros. E nos conhecemos no Conexão Afetiva, que é o plantão psicológico que está sendo ofertado aí a todo o Brasil, Uhum. plantonistas, né? E Fabiana, ela é uma das criadoras do plantão psicológico Conexão Afetiva, né? Que tem feito um trabalho incrível e eu tive a oportunidade de participar e foi ali que nos encontramos. Então, Fabiana, psicóloga, né? Especialista aí nessa vivência, nas experiências de lutos, perdas, né? Tem um trabalho aí de longa data, né? Um trabalho extremamente importante voltado aí, né? Para diversos contextos, para a gente falar de luto e de, né? Perdas e lutos. E é uma pessoa extremamente generosa, é uma pessoa da gentileza. A gente não se conhece pessoalmente, a gente só se conheceu no É tempo verdade. virtual, mas eu tenho uma admiração, uma conexão, algo assim incrível pela pessoa que ela é, pela forma como ela gerencia o saber, como a forma que ela compartilha, né, da sabedoria, das coisas que ela vem criando, produzindo, fazendo, né, os cursos, o acesso que ela tem dado às pessoas, né, através do que ela tem produzido. Então é muito bom quando a gente encontra pessoas generosas no caminho, que são gentis no seu conhecimento e fazem eles chegar nos lugares que eles precisam, né? Então essa é a Fabiana Nascimento. Eu fiz a minha apresentação, mas aí eu deixo com você agora. Sem palavras agora, né? Só gratidão, realmente, assim, agradecer muito, né? Eu acho que tem encontros aí que vêm realmente desse lugar de muito acolhimento e o encontro acontece, né? E é muito interessante isso, como as coisas vão se encaminhando, né, para um lugar que a gente foi se conhecendo no plantão, e aí você nesse trabalho com professores, e daqui a pouco como é que a gente pode contribuir com isso, e foi crescendo, né, esse trabalho todo. Acho que tem muito da conexão, realmente, né, desse lugar de encontrar, na limitação nossa, né, buscar alternativas aí de criar essa rede, né, e transformar esse mundo tão difícil nesse momento num lugar seguro dentro daquilo que a gente consegue oferecer, né? E acho que essa sala tua é esse lugar aí de base segura super importante.
E é fácil querer entrar e ficar, e a gente leva muito com a gente, e a gente quer voltar sempre. Então, gratidão, viu? Mesmo. Que coisa boa. E aí a ideia, né, é que vocês que estão nos vendo agora possam interagir. É uma sala, pode entrar, o nome já diz, né, bem convidativo, bem interativa. Tragam as perguntas de vocês, tragam as experiências também de vocês aqui para esse momento, né? Quando esse encontro meu com a Fabiana, ele começa, né, a mais do que uma conexão de profissionais da mesma área, ele tem uma conexão também de um lugar, de um fazer que a gente tem se preocupado, né, Fabiana? De olhar para esse lugar com talvez mais cuidado, por ser um lugar rico em experiências, né? E que talvez tem muito a nos fazer pensar e aprender também com ele, né? Então eu venho de um campo da educação, como todo mundo sabe, né? Meu olhar e a minha atuação é na psicologia educacional. E eu venho fazendo no longo da minha caminhada escutas, né, encontros com muitos professores, gestores, secretarias, né, pessoas que estão interessadas em qualificar essa conversa e compreender fenômenos que têm acontecido dentro da educação e como que a gente tem estratégias. E aí eu venho trocando de forma intensa com a Fabiana nesses últimos dias. Ela tem acolhido, inclusive, muitos professores, professoras, gestores, amigos aí de caminhada, né, nos cursos que ela tem feito, ou seja, a Fabiana, ela dá os cursos dela, e aí a gente tem divulgado esses cursos para a escola também, para que vocês possam fazer, para que vocês possam, né, se inscrever, porque são temas, como eu trouxe, né, sobre perdas e lutos, que a escola não está isenta. Inclusive, há muitos fenômenos que a gente precisa entender mais, né? E aí o meu encontro com a Fabiana é isso, é nessa ideia de qualificar essa informação, né? Ela enquanto especialista, estudiosa, pesquisadora desse tema, para me ajudar a pensar com os professores, né? Afinal, né, Fabiana, o que é esse processo de luto? O que é esse tempo das perdas aí que a gente pode identificar dentro do campo da educação? Como é que você percebe isso? Que, enfim, o que é, afinal, esse luto e essas perdas, né? A gente está falando de um mundo que mudou, né? Radicalmente. Né? O nosso mundo ele não existe mais mesmo. E não sabemos como vai ser essa retomada, né? Então, quando a gente fala em luta, a gente fala que tem um mundo presumido, que é o mundo como a gente, né, pensa. Então, tem minha rotina, tem minha programação, tem as coisas que eu entendo que vão acontecer. E esse mundo deixou de existir definitivamente. A gente vai para um outro mundo agora e que a gente não sabe que mundo é esse. Então, nós temos algo essencial nesse contexto, que é a previsibilidade. Né? Então, pensando em sala de aula, né? Igual aquela reportagem que estava comentando. O governo do Estado de São Paulo falando de 20% de alunos retomando por dia a sala de aula. Né? Uma proposta inicial ali, então de um rodízio. Né? Olha como que muda isso radicalmente a experiência da aprendizagem da escola. Né? Como é que eu lidaria num contexto de sala de aula, pensando com um professor, uma turma de alternância de 20% até completar os 100%, né, de repetir temas iguais, né, de como é que eu acolho isso tudo, como que eu vou pensar essa questão de avaliar o quanto de absorver, não, né, de informações, de conhecimento de fato ou não no momento online. Tem a questão do online também, né, de me adequar, pensar em metodologias para isso, como é que fica a minha percepção do ensino, né, tanto agora online quanto na retomada no contexto da minha sala de aula, de como lidar com isso. Então, o meu mundo da minha sala de aula mudou radicalmente. Então, a gente pode dizer de um luto nesse processo de uma perda, né, que acontece, que não é, o luto não é só por morte, é por perdas também, de algo ou de alguém. Então, a minha rotina mudou, a minha vida, a minha forma de trabalhar mudou, a minha identidade como professor também se modificou nesse contexto. E como é que fica isso tudo agora, de poder dar conta desse novo mundo que também não sabemos como vai ser, né? Estamos desenhando, supondo, e que pode ter mudanças de novo. Né? Daqui a pouco a gente pode vir para uma retomada de aula e em algum momento ter que voltar a fazer um confinamento novamente. Como é que seria isso? Então, parte importante da minha identidade, da minha função, da minha forma de me relacionar na sala de aula, é uma mudança muito abrupta. Né? Como é que, como a gente estava comentando, né? Vida que segue, barco que segue. Então, eu retomo sala de aula, quando for retomar cada um no seu contexto de planejar na sua cidade, mas como se nada tivesse acontecido, eu volto da onde parei, né? Da onde eu, né, realmente deixei a minha embarcação ali, retomo e continuo a navegar. O mar mudou,
A navegação é outra, vai me exigir outras, talvez, competências, outras necessidades de acolhida que talvez eu não tenha antes, né? Não tinha essa necessidade antes. Então, uma mudança muito grande, sem dúvida nenhuma, né? E quando você traz isso, né, Fabiana, acho que a gente também pensa que a importância dessa conversa aqui hoje, né, mais do que a gente falar sobre lutos e sobre perdas, ou sobre, né, é que vocês possam compreender que esse é um assunto e é uma conversa necessária no espaço da escola. Né? E quanto mais a gente puder descentralizar essa informação, quanto mais vocês tiverem recursos, ferramentas e esse manejo mínimo, né, de uma escuta e de um fortalecimento das redes, porque a escola, ela passa, isso existe dentro da escola, mas por vezes os professores, né, quando eu escuto, não se sentem preparados, se sentem assustados quando esse tipo de demanda chega, não sabem como lidar, né? Então, na nossa cultura, né, acho que a gente tem muitos mitos para a gente poder quebrar, né, romper com algumas ideias do que as pessoas entendem do luto, né? Então, assim, os professores trazem muito para mim isso, né, essa ideia de como que a gente trabalha quando essa temática chega para a gente na escola, minimamente como que eu abordo, o que eu faço, né, minimamente. Como é que a gente podia dar umas dicas, ideias aí para os professores em relação a isso, Fabiana? E é um tema importante a gente pensar que nós temos um processo de um luto que é coletivo, porque então nós temos muitas perdas, né? Não só na questão de morte, mas de outras perdas de rotina, de dia a dia, de vivência. E o nosso ritmo não é mais o mesmo. Né? Então a gente está muito mais cansado, muito mais esgotado, porque a gente está num sistema de alarme muito grande, e o tempo todo notícias chegando, mudanças acontecendo. Então isso nos coloca numa situação de não conseguir absorver muitas informações mais do que a gente já tem. Então é importante perceber que neste contexto o sistema de ensino não pode caminhar no mesmo ritmo. A gente tem que ir num ritmo muito mais pausado, muito mais lento, como acontece com alguém em luto. Alguém em luto ele vai mais calmo, mais pausado, porque tem que processar. Lembrando um pouquinho de Piaget, né? A gente tem que processar, assimilar, acomodar aquela informação, dar um tempo daquilo fazer sentido para virar uma conexão de fato. Então, para isso tudo, precisa demandar muito tempo. E na sala de aula, o que a gente encontra muitas vezes é a necessidade ou a urgência da entrega de resultado de aprendizagem, né? De cumprir um plano de ensino. E é importante a gente começar a pensar em como suportar os professores também, as escolas, de oferecer mecanismos de como acolher isso tudo na chegada. Vamos pensar a primeira semana de aula, como é que vai ser isso? Né? A gente retoma a atividade prática de aula ou a gente dá um tempo de sentar para conversar e colocar isso como parte do plano, né, de aula, de que vamos sentar para conversar sobre como é que vai ser essa rotina nossa aqui, de repente. Vamos ter regras novas, vai mudar o funcionamento. De repente, nos 20% não tem o meu melhor amigo, que não vai estar na sala de aula. Isso faz uma grande diferença na sociabilização. Né? Naquele lugar da escola como um lugar que eu também ia para encontrar os meus amigos, de repente não vou encontrar, ou por morte, ou porque não está naqueles 20% daquele sistema de rodízio que vai ter. Né? Então, é prestar muita atenção e incluir isso como parte realmente de conversa, de acolhida, né? De poder acolher isso tudo, mas partir de uma premissa de poder também acolher como que é isso tudo para mim. Como é que vai ser para mim chegar numa sala de aula modificada, né? Na escola que talvez tenha perdas ali por morte ou perdas no sentido de pessoas que não estarão ali por algum motivo. Alunos preocupados com questões que estão acontecendo em casa, dos pais ali com desemprego, com várias situações de mudança, alunos muito mais hiperativados, né, para poder realmente sentar e aprender. Então, eu estou aqui com a minha família vendo várias coisas acontecendo, vou para a sala de aula, eu vou conseguir sentar e me dedicar, me concentrar numa informação nova, ali cognitivamente falando, né? Então, acho que é muito importante ter esse primeiro momento de acolhida realmente, e vamos conversar sobre isso, né? E eu vejo muito isso como um lugar de partir do princípio do que eu dou conta também de poder escutar e conversar a respeito, não tendo que ter resposta para tudo. A gente não tem, nem nós psicólogos também, quando nos traz um tema difícil, tem que ter resposta para tudo. Então é importante que o professor vá numa conversa que estamos aqui, também sou um igual a você, estou também aqui entendendo essa dor toda, e vamos ver o que a gente pode fazer sobre isso. Vamos pensar junto, construir isso com aquela sala, com aqueles alunos que estão ali. Como é que a gente faz para acolher a dor de alguém?
Eu acho que a lição mais importante do professor nesse momento é mostrar que, olha, nós vamos parar o conteúdo prático aqui, né, daquela metodologia, para falar de vida, para falar sobre como você está e perguntar como é que vocês estão. Como é que estão as coisas com vocês? Como é que estão se sentindo nessa sala diferente aqui? Como é que está sendo essa experiência nova aqui? E eu dou um tempo de processar, de assimilar aquilo tudo, para depois, em algum momento, que a gente não sabe quando, talvez e como, para cada sala vai ser, aí retomar o aprendizado, realmente, no sistema, né, do plano ali de ensino. Mas este momento de sentar, e eu também, como professor, poder perceber que sala é essa, como é que vai ser essa dinâmica, e me situar, é extremamente importante, né? A gente perguntar, e aí, como é que está sendo isso tudo? Então, vamos sentar e conversar sobre isso. Né? Mas sem ter resposta para tudo, né? É muito importante quando você traz essa ideia, porque é nesse exato momento que os professores têm mais questionado e têm mais pensado sobre, né? Essa retomada, esse novo tempo agora que nós não sabemos como vai ser, mas a gente sabe que vai ser diferente, né? Acho que são orientações de ordem sanitária, né? Esse distanciamento ainda dentro do mesmo espaço. Essa semana eu recebi muitas, talvez tenha até algumas pessoas aqui na sala que passaram pelas salas de afetos, também podem ter passado pelos seus cursos também, né? E como é bom saber que a gente tá tentando criar um alinhamento mínimo para os professores terem um suporte, recursos dessa retomada. Então, essa pausa, né, de não trabalhar conteúdos, ela, inclusive, ela tem uma ideia aí, a gente pensa, vamos pensar em alguns dados que chegaram para a gente nesses últimos tempos, né? Olha, o Instituto Península, que são educadores, né, são professores, pesquisadores na área, eles fizeram uma pesquisa e trouxeram que, mais voltado para a saúde do professor, mas que 83% dos professores brasileiros, eles não se sentem preparados nesse ensino à distância, tem tido muita dificuldade, essa saudade da sala de aula, esse lugar de autonomia que ele perdeu, né? Esse lugar que ele criava, que era espontâneo, que era em relação, foi atravessado pela pandemia e ele precisou ir para um formato online distante. Isso é um sentimento. Eu perdi a minha sala de aula, o meu espaço de autonomia. Então, mais de 83% dos professores com esse sentimento, né? 75% dos professores brasileiros não tiveram uma iniciativa sequer da sua escola para cuidar deles nesse momento. E aí, a gente olha para o outro lado dos alunos, né? Se for pensar em uma realidade brasileira, a gente está falando muito no foco das escolas públicas, né? Que a maioria das pessoas que passaram pela sala de afetos, que acho também que esse recorte social é importante a gente fazer para entender qual acesso ou não as pessoas têm tido, né? Mas você pensa que 4,8 milhões de crianças e adolescentes no Brasil hoje não têm acesso à internet. E aí essa conta não fecha, quando tem um retorno, essas pessoas que tiveram várias perdas, várias ausências, várias questões de distanciamento, elas se encontram. E aí, se minimamente a gente não ofertar para eles, né, não promover um espaço de acolhida, de pausa, não falar de conteúdos, né, trazer outros temas, entender que sim, temas como a morte, né, o morrer, a questão do luto, das perdas vão aparecer, porque eles estão vindo de muitas perdas, inclusive os familiares, os alunos, né? Crianças, a gente também tem essa coisa de talvez um luto que ele nem é reconhecido muito, né? Você pode falar um pouco mais, mas essa história das crianças, né? A gente achar que elas não sentem, que elas não estão percebendo as coisas, né? Mas que elas estão passando por esse luto, e nesse retorno agora a gente vai precisar também ter um jeito de falar com elas sobre isso, né? E aí temos lutos não reconhecidos muito grandes das crianças, adolescentes também, porque então o que se diz é fase, né? É bobagem, daqui a pouco passa. Criança que não está entendendo. E do professor, que também o professor também está enlutado neste momento pelas suas questões pessoais também, pela sua mudança de trabalho, da sua forma de performar em sala de aula, né? De não se sentir, muitas vezes, em condições até cognitivas mesmo, né? Porque eu estou cansado também, porque nós estamos numa mudança muito grande, né? Eu vou conseguir manter o mesmo ritmo em sala de aula, né? Como é que seria isso? Né? Então, esse momento de poder acolher e falar sobre isso é super importante, né? Fabiana, o seu vídeo ele está travando um pouquinho. A gente escuta a sua voz, mas a sua imagem está bem embaçada para a gente, chegando com um delay, assim, sabe?
Tá ainda atrasado ou não? Para mim tá tranquilo aqui, tô vendo normal. A voz, o áudio está direto. Agora está voltando. Pronto, a sua imagem Tá voltou bom. agora. Se qualquer coisa eu saio e volto, tá? Você Tá me certo, avisa. tá certo. Mas é super Então, importante essa questão aí dos grupos não reconhecidos, porque sim, nós estamos passando por situações que as crianças estão hiperativadas pelos pais que estão muito angustiados com muitas coisas para dar conta dentro de casa, né? Desde o confinamento até preocupação se eu vou ter um emprego ou não, se eu estou já desempregado, como é que eu vou garantir um novo emprego, se teve uma perda por morte, né? Como foi todo esse processo. Então, acho que essa conversa vai muito no sentido de poder me perceber primeiro como professor, se eu estou, neste momento, em condições de escutar e até que ponto. Porque também preciso respeitar esse meu limite. Talvez eu não vou querer entrar em alguns pontos agora, neste momento, sem também ter um suporte para poder me acolher depois. Também eu preciso depois ser acolhido de volta para poder dar conta de dar um contorno para isso tudo. Eu acho que o grande desafio em sala de aula, no primeiro momento, é a gente ajudar esses alunos e os professores depois a dar contorno para tudo isso que a gente está vivendo, a dar margem. Porque se a gente não tem margem, não tem contorno, isso transborda de um jeito que não há conteúdo que a gente absorva depois, que a gente está inundado de coisas, de vivências difíceis. Como é que eu absorver um conteúdo de qualquer área que seja, né, de ensino? Então, realmente, muita gente dá esse contorno, essa contenção, cuidar para depois conseguir ir realmente para um plano de ensino das questões aí de plano de escola. Né? Mas o primeiro ensinamento é sobre vida, realmente, como acolher a dor de alguém, sabendo que cada um vai ter uma reação, porque o luto é individual, cada um tem uma reação diferente. Uns podem querer falar, outros podem não querer falar. Com crianças pequenas, recursos, né, materiais aí de desenhos, de roda de conversa podem ser muito úteis. Com adolescentes também pode muito propor também para a sala de aula o que vocês gostariam de falar sobre tudo isso que está acontecendo, né, de respeitar os limites de cada um, de existe um espaço e cada um traz aquilo que cabe. E a gente vai tentar abrir e fechar essa ferida toda de um jeito que dê para a gente aguentar e tolerar isso tudo. Mas eu saber que existe um espaço na escola para falar de mim, e que não vai ser apenas retomar, tirar de onde eu parei, se eu dei conta ou não, se eu fui aprovado ou reprovado, é de uma grandiosidade gigante. É a maior lição que a gente pode ensinar. De que quando alguma coisa muito difícil acontece, a gente para tudo e escuta. E a gente acolhe, a gente cuida. E cuidar não é garantia, não é eu ter todas as respostas e garantir que você consiga sair dessa dor. Porque sair da dor não é a questão, tirar a dor da pessoa não é o ponto. Mas ela poder ter um espaço de expressão, de confiar em mim como um lugar que também pode vir aqui me buscar se precisar. E nós paramos toda a aula para te ouvir, nós paramos a classe para te escutar. Se precisar de novo, a gente para de novo. E a gente te acolhe ali, te acode também, te escuta, te dá contorno, te dá margem. E aí você consegue se reassegurar, se reconectar, juntar essas peças todas, para daí sim sentar e poder pensar na possibilidade de começar a estudar o conteúdo que for. E se eu não faço isso, eu tenho um trabalho muito maior depois de sintomas, de desvios de comportamento, de outros sinais que vêm em forma de doença, né, de sintomatologia, que é muito mais difícil. Então, poder ensinar a acolher a dor de alguém, respeitando o jeito de cada um, que de repente alguém pode falar, vamos fazer um cartão para essa pessoa, ou vamos dar um abraço, ou vamos ficar em silêncio, ou como que você quer ser ajudado, e eu te pergunto como você quer isso tudo, independente da questão do resultado final, que a questão não é essa, é ensinar que a gente pergunta, a gente olha, a gente escuta. É um ensinamento de uma vida, é uma lição de uma vida. Porque, de repente, também esse aluno, lá na frente, pode ser alguém que, quando alguém chegar para contar que está com algum problema, né, alguma questão importante, ele vai parar também para escutar. Né? E ele também vai acolher. De repente, ele é um funcionário numa empresa que vai falar assim, vamos sentar para conversar sobre isso, então. Vamos parar aqui a atividade que a gente tem para fazer, a rotina nossa, e vamos conversar sobre isso, me conta sobre isso. E isso, então, estou estando para a vida, né? Uhum. Acho que chegou a mensagem aqui agora, tentar só interagir um pouquinho, né? Uhum. Acho que a Tatiane está trazendo aqui, assim, né? Mesmo em aulas online, né, quando ao vivo, é importante que o professor dê algum tipo de acolhimento. Não é porque ele está online que vai falar só sobre o conteúdo.
penso que possa se criar um espaço afetivo. Perfeito, Tatiana, que você seja uma professora e que, como que eu acolho, né, nesse processo online, né? E aí, assim, há como perceber, né, há como esse adolescente, essa criança, ela pode me dar dicas durante essa aula, ela pode me dar alguns sinais que ela está passando por um tipo de sofrimento, ou que ela quer falar de outras coisas além do conteúdo, né? Então, assim, como é que minimamente, sabe, Fabiana, os professores podem identificar isso? Tô lá, entrei na casa de alguém, tem lá alguém na minha frente, a família passando, a casa, né, das pessoas, como que minimamente eu posso acolher, né, identificar esses sinais, né? Como é que a gente pode pensar sobre isso? Acho que o primeiro passo eu sempre olho 2 pontos aí na questão do cuidar e do ensinar. O lugar da garantia e o lugar da consideração. Se eu vou para o lugar de garantir, que cabe a mim garantir que todo aluno meu consiga ter um bom aprendizado, eu entro num lugar de muita culpabilização, de muita responsabilidade pela caminhada do outro. E aí eu tento fazer o meu melhor e me dedicar, que cabe a mim garantir que ele tenha um bom processo de ensino, de aprendizagem. Né? Se eu vou para um lugar, talvez, de consideração, eu parto do meu limite também, da minha limitação de conseguir estar disponível em algum momento para perceber algumas situações que são individuais, de contexto, de possibilidade, como acolher aquele aluno ou aquela família que está precisando de mim, que de repente aquela família não tem condições realmente de sentar para estudar, né, para acompanhar o aluno. Partindo desse lugar aí de consideração, eu consigo oferecer aquilo que me é possível. E aquilo não me traz uma culpa tão grande e nem também uma exigência que cabe ao outro corresponder à minha dedicação. Então, é muito a gente perceber o quanto eu estou em condições também de cuidar disso tudo, porque é muita coisa para cuidar. O professor tem que pensar no sistema de ensino, tem as questões individuais, de fato, mas eu diria que a mais importante de todas, se eu pudesse sugerir, é não caminhar no mesmo ritmo. Nós não estamos no mesmo ritmo. O ritmo nosso é outro. Ele tem que ser muito mais vagaroso, muito mais processual, muito mais lento. É um tempo de reflexão, é um tempo de assimilação. Então, eu tenho que ir com passos mais vagarosos, né, de caminhada. É uma maratona muito longa, nós não sabemos quanto tempo vai durar, então a gente vai mais devagar. Então, o meu conteúdo precisa considerar que eu estou dando aula para alunos enlutados e que eles não vão ter o mesmo processo de aprendizagem, e pode ser uma criança. Ah, mas não morreu ninguém na família ou próximo. Mas está enlutada pela perda do convívio, da sociabilidade, dos amigos, que eu não tenho mais contato com um amiguinho tal, ou adolescente que não tem mais contato com aquele amigo, que não tem previsão nem de quando vai voltar a aula, ou se de repente vai voltar e vai ter na sala aquele amigo que eu não sei se eu vou ter ali presente ou não, aquele contato, aquele convívio, a hora do lanche, se é que vai ter. Tem muita coisa importante, né? Que a gente espera alguns momentos da escola que talvez não tenham mais. Não daquele jeito, não por um tempo. E eu não sei quanto tempo. Então, nós estamos dando aula para pessoas que estão lutadas minimamente por várias situações de perdas. Então, que seja um ritmo mais lento, considerando que nós não estamos no melhor momento para assimilar um excesso de informação, porque a gente já tem excesso de informação para dar conta, né? Quando você traz isso, né, eu fico pensando, né, nessa questão de que a gente sempre vem falando, né, que a dor, ela é a nossa métrica sobre a dor, né? Ou seja, tirem aí as suas balanças, né, e as suas réguas do caminho, porque eu quero passar com a minha dor, né? Eu quero minimamente saber que ela existe, acolher essa dor, não tem aquele que sofre mais ou que sofre menos, acho que isso é um grande... Acho que são os mitos que a gente vai também tirando, né? A gente tem conversado muito, você fala muito sobre isso nos seus cursos, né? Com a gente, na hora que a gente vai trocando as ideias, essa importância de acolher a dor do outro, como ela chega, dando esse tempo, no passo do outro, caminhando do lado, né? Sem exigir tantas coisas. E aí é tão importante quando a gente fala da escola, porque nessa perspectiva do luto coletivo, está todo mundo enlutado, né? Nós somos atravessados por esse afeto, né, e afetados por perdas. E aí todo mundo volta. Ou pelo medo da perda, né? Perfeito. E como é que isso chega para as pessoas? Como que a gente media isso num espaço tão dinâmico que é a escola, né? Como é que a gente consegue identificar essas necessidades da criança, do adolescente, da família, do professor? Então, eu acho que a gente só consegue minimamente escutar isso quando a gente se disponibiliza, né? Olha, eu não entendo muito bem sobre isso, mas eu vou disponibilizar um espaço de escuta,
um espaço de afetos, para que as pessoas falem de si no seu tempo, sem julgamento, com uma escuta empática, né, com algo, uma coisa genuína, como você está trazendo na sua fala, né? E aí você trouxe um pouquinho desse pós agora, como é que vai ser, né? Que acaba também, eu não sei se isso vai para uma questão de um luto meio que emancipatório das coisas, né? Porque a gente tem um conceito do luto emancipatório, né? A gente já está pensando agora no amanhã. A gente vive de protocolos de 24 horas. Então já está pensando em que mais eu vou perder, o que mais eu ainda vou passar depois de tudo isso, né? E a gente já está focado lá, quando eu volto. E aí, assim, você trouxe algo importante que eu tenho escutado, eu não tinha tido essa dimensão, porque eu sempre estou muito focado no ensino fundamental 2, né, ensino médio e por aí vai. E aí, a educação infantil e fundamental 1, eu tenho algumas trocas, mas agora com a sala de afetos, assim, as professoras têm chegado com muita intensidade trazendo as suas questões. E aí, eu não tinha me tocado para isso, né, nesse luto que elas estão vivenciando, do reencontro com as crianças, porque o toque, né, essa coisa, por exemplo, que elas fazem para o recém-nascido ali, no berçário, né, tem as trocas, né, de fraldário, tem a alimentação, então elas estão muito preocupadas de não conseguir minimamente, como é que elas vão lidar com o não abraço dessa criança quando chegar o primeiro dia de aula e elas não vão poder abraçar. Exato. Elas vão ter que criar um movimento ali para dizer, olha, a tia aqui não pode te abraçar agora. E isso tem sido um caminho muito difícil, e que bom que elas estão falando sobre isso, né? Mas o que a gente podia dizer para essas professoras, sabe? Nesse exato momento que elas estão muito angustiadas com esse retorno, com algumas normativas, né, de equipamentos de proteção que vai ter ser feito, distanciamento, higienização, roupas que vão ser trazidas pela família, que vão ter que ser todo o manejo, a questão dos alimentos na escola. Então, assim, eu acho que para a educação infantil e fundamental 1, isso está chegando de uma forma mais forte, né? E eu fiquei pensando como que a gente podia falar um pouco para essas professoras. E até uma que colocou, né? Eles adoram nos abraçar, e com certeza a primeira coisa que vão querer fazer, imagine meus filhos, vão querer sair correndo, abraçar a professora, e não vão entender por que não pode abraçar, né? Assim como pode abraçar os avós, né? E acho que essa é a primeira questão, a gente podendo pensar a respeito disso tudo, e este é um processo de luto difícil, de como é que eu vou para esse lugar de um outro jeito, me distanciando desta forma. Como é que é para mim fazer isso tudo? Então, se a gente vai para essa fala, para conversa com a criança, de qual idade for, adolescente, que isso tudo é para o bem, é um cuidado, eu estou fazendo isso por um cuidado com você, me dói muito também, mas vamos aprender como que é isso? Vamos ver? E aí que é importante ter um tempo, nesse meu plano aí de retomada, de ter um tempo de assimilar isso tudo. Eu também preciso de um tempo como professor, de chegar ali e poder perceber. Eu vou planejando, eu vou supondo coisas de como que vai caminhar, como vai ser essa jornada, mas eu preciso de um tempo de integração, de retomada ali, de poder sentir como é que vai ser isso para mim, naquele momento, com aqueles alunos ali, né? E se eu tiver que voltar a me distanciar, porque podemos correr o risco de uma nova onda de contágio, como é que vai ser esse distanciamento de novo? Mas qualquer ação que vem do professor, venha numa fala de cuidado. Estamos fazendo isso por uma questão de cuidado com vocês. E se isso vem como um cuidado da nossa relação, por mais difícil que seja, talvez seja possível. Se vem como uma imposição de um protocolo, isso fica insustentável e intragável, não desce. Então, eu vou tentando pensar do meu jeito que é possível e mostrando outras formas de cuidar, que seja na fala, que seja na escuta, no tempo de processar como é que é esse ambiente agora que mudou, não é mais o mesmo, não é uma volta das férias, então eu preciso de tempo. Mas acho que o mais importante é isso daqui. Eu fiz um desenho para vocês, não sei se cabe aqui para ver, se dá para ver aí, mais ou menos. Sim, a disponibilidade, né? Disponibilidade, mas previsibilidade é igual a segurança. É isso daqui a coisa mais importante para qualquer sala de aula, né? Hoje, o que nós não temos? Nós não temos previsibilidade. O nosso mundo está mudando a todo tempo. As crianças não têm previsibilidade, adolescentes nem adultos. Então, a escola funcionar com base segura é extremamente importante, é uma oportunidade gigante isso. O que é base segura? Eu estar disponível. Eu não vou ter a proximidade, mas posso estar disponível de um outro contexto.
é a previsibilidade da rotina que está mudando muito, vai mudar muito. Não sei como vai ser essa rotina nova da sala de aula, né? Dos intervalos, de tudo que ele é tão importante na sociabilização da escola. Então, garante essa previsibilidade mínima de como que vai ser e contar isso tudo, explicar esse movimento todo no sentido de cuidado. Isso tudo é por cuidado com vocês. E isso vai me trazer segurança, eu como professor, mas também para minha sala de aula, de que então vai existir um mínimo aqui de previsibilidade, um mínimo de disponibilidade e depois, lá a gente pensa na questão do ensino, no sentido de, né, metodologias e aulas, seja qual for a idade, de atividades práticas. Então, o mais importante é a disponibilidade, a previsibilidade em qualquer série, em qualquer faixa etária, porque é isso que a gente precisa, de base segura. E aí o professor precisa também ter uma base segura para poder ser acolhido, e acho que a sala de afetos vem muito nisso, de uma base segura do professor, de poder falar das suas, né, fragilidades, as suas limitações, o que precisa, para eu me sentir minimamente inteiro para estar disponível. Eu preciso estar inteiro para estar disponível. Então, eu preciso de tempo também. Então, o tempo e esse novo tempo que a gente tem, de um tempo mais lento, mais ponderado, é o mais importante para eu poder processar isso tudo, esse cuidado todo. E tudo vir como cuidado, ação de cuidar, né? Isso é importante. A Elisângela aqui, né, a gente trouxe aqui, quando escreveu para o pessoal aqui, né, a disponibilidade, mais prioridade, né, igual a segurança, perfeito. Eu acho que a gente vai caminhando e olhando para essas palavras, né, como é que elas são desenhadas nas minhas ações de planejamento, né. Eu penso que eu tenho sugerido, né, para alguns professores dentro da sala de afetos, quando a gente vai pensar em estratégias, que esse recomeço, né, essa retomada que inclusive é uma retomada de consciência, inclusive daquele espaço da escola, né? Eu fiquei mais de 100 dias afastado, muita coisa aconteceu. E aí eu tenho dado essa dica que, primeiro, se puder, dentro da realidade das escolas, que o primeiro dia do retorno encontre só os professores. Que tenha um reencontro só com o corpo docente, né? Para que eles se entendam, né, que eu estou chegando, voltando para um espaço, como é que estão as salas, eles caminharem pela escola, fazer aí uma ideia desse reencontro. Talvez eles não vão poder se abraçar, talvez vão haver 1000 protocolos aí, mas sabe aquela história de estar perto, ser presença, para que eles também baixem um pouco as suas questões, né, para a gente, olha, agora a gente pode receber eles. Porque eu fico imaginando que vai exigir muito do nosso emocional, dos professores principalmente, os reencontros, né? Então, você imagina, reencontrar o colega que eu tinha uma afinidade enorme na sala dos professores, na hora do cafezinho, que eu trocava dicas, que eu trocava aulas, metodologias, e aqueles alunos que vão chegar de novo depois. Então, assim, eu imagino que vai ser muito intenso, vai haver uma intensidade emocional, a flor da pele, como a gente costuma dizer, nesse reencontro. E aí eu penso que há algumas questões. Primeiro, vá vocês, professores. Sintam essa escola, percebam esse espaço de novo. Preparem esse espaço para receber famílias, para receber os alunos e alunas, né? Eu penso também, Fabiana, com essas questões que você trouxe, né, na disponibilidade, na previsibilidade, né, que gera segurança, como que essa tríade aí, não, como que essa soma, ela precisa ser trabalhada com a família, né? Porque será que a família vai compreender que esses primeiros dias, por exemplo, não vai haver conteúdo, mas isso em nada está deixando a desejar no desempenho dos seus filhos. É para um cuidado, né? E eu penso na palavra cuidar como curar, né? Um processo de cura. Então, assim, como que a família também entra nisso tudo, né? Como importante. A gente tem muita sociedade de performance, né? Então a gente busca performance o tempo todo. Então é performar, produzir, performar, produzir. E a gente não está agora no momento de performar nem de produzir, não é um momento de produção, é um momento de elaboração. O luto é um processo de elaboração, de construção, demanda tempo, né? Demanda um processo aí de entrar em contato com a perda e daqui a pouco eu retomo a minha vida. Eu acho extremamente importante essa acolhida do professor, primeiro, e do corpo todo ali da escola, porque a gente pode ter perdas, inclusive, por morte também naquela escola. E eu não sei, né? Nós podemos ter perdas concretas ali nesse tipo de morte. Então, poder acolher isso tudo, né? De poder escutar e, de repente, olhar e ver que tá bom, eu perdi, de repente, alunos por algum motivo.
né, por morte, inclusive, não sei, ou famílias que, de repente, estão num processo de luto muito difícil, de repente não vão conseguir tomar sala de aula, eu posso ter perdas ali também na minha sala. Então, como é que é isso para mim? Eu preciso realmente sentar ali, né, e poder me reencontrar naquele lugar, me perceber como é que vai ser esse lugar para mim, né? E se eu tiver que chorar porque eu estou mal, tudo bem. Se tiver que chorar na frente de aluno que eu não aguentei, não estou bem, tudo bem. Não tem que dar conta, não tem que estar bem, não tem que garantir, não é momento de garantia, é momento de cuidado. E nós, como sociedade, temos um papel, sim, muito importante como família, de não exigir da escola agora um lugar de ensino, um ensino de conteúdo, é um lugar de ensino de vida. A escola deveria funcionar como ensino de vida, a gente não favorece isso também. E temos uma oportunidade riquíssima de rever isso, ensinar o que é vida, ensinar o que é perda, ensinar o que é luto, ensinar o que é caminhar no momento de dor, né? Neste processo mais lento, de lentidão mesmo. É uma caminhada muito mais vagarosa. Então, acho que isso é importante, os professores se perceberem, do corpo todo, funcionários, né? Acolher todo mundo, depois poder acolher os alunos. E nessa acolhida, respeitando muito faixa etária, respeitando muito o que cada um tem condições de expressar ou não, mas abrir um espaço de expressão, né? E nesse espaço ali eu vou acolhendo aquilo que cada um permite que seja acolhido também, né? Sim. Estou vendo aqui algumas contribuições, né? A Companhia Camarim de Teatro Oficial está trazendo aqui uma perspectiva da educação, né? Que isso tudo, tenho certeza que vai servir para os pais melhor conhecer e reconhecer os professores dos seus filhos. Acho que vem essa questão da terceirização dos filhos para a educação, né? E agora os filhos estão dentro de casa e cheio de desafios, né? Os pais percebendo os desafios que o professor tem, né? E também agora os professores percebendo, quando entram na casa dos alunos, ali, as realidades que eles vivem, né, que desafios essas famílias têm também, né? Acho importantíssimo. A Elisângela aqui, né, a gente traz também. Elisângela, ela é colega também de profissão, psicóloga, e é uma das psicólogas e coletivos, né? Trouxe o coletivo da Escola para participar, também na sala de afeto, ela traz, né, que vamos retornar professores enlutados que receberão alunos e famílias também enlutados, né? Esse preparo mínimo. E achei assim, a Vânia está colocando aqui, né? A Vânia, infelizmente, a cobrança para essa escuta do conteúdo, né? Ainda é muito grande por essas cobranças, né? Então, assim, quando você traz essa perspectiva de a família também é um elo, ela precisa se vincular a essa proposta pedagógica da escola, né? Acho que entender minimamente como que nós não estamos um contra os outros. Eu tenho escutado muito isso também nas salas, que às vezes tem a impressão que a família teve um episódio de uma das professoras falando sobre isso, né? E que chama atenção. Por exemplo, você entra até as casas das pessoas e aí a professora dando a sua aula ali, normalmente, e de repente os pais passando e tal, e acho que uma das crianças chamou professores algumas vezes. E aí o pai interrompeu a aula e falou: professora, preste atenção, meu filho já chamou 3 vezes, a senhora não percebeu. Essa interferência, né? E aí ela teve todo o manejo, outros pais chegaram para conversar, mas eu estou trazendo para ilustrar isso, como que essa parceria entre família e escola é tão necessária nesse momento, até para a gente poder alinhar emocionalmente essas crianças e adolescentes, ou, enfim, os alunos que chegam ali. Porque se de repente vira uma guerra, né, a família contra a escola, porque a escola não está dando conteúdo, e isso vai enfraquecendo esse processo, vai gerando inclusive mais perdas, né? Vai gerando mais sofrimento, então é difícil isso. Tem muitos adolescentes, inclusive, buscando atendimento de urgência de plantão ou de terapia que seja, principalmente na fase quem está em vestibular, né? Por essa exigência aí de conseguir dar conta, de conseguir agora passar no vestibular, e eu não consigo sentar para estudar, eu não aguento mais ficar sentado estudando, e eu não tenho mais meus amigos, e eu não tenho nada que me atrai mais, e nossa, todo mundo está fazendo e eu não. Tem um adoecimento muito importante acontecendo, e de criança mais difícil ainda, porque nem consegue se expressar sobre isso, né, dessa perda toda de sociabilidade, né, de possibilidade de estar ali no ambiente escolar. Daqui a pouco eles retomam isso num outro mundo totalmente diferente, né? E o professor também, e funcionários também das escolas, também a gente tem que falar sobre isso. Todos os funcionários têm que ser envolvidos, é o momento do coletivo, né? De realmente reunir todo mundo, estamos todos sentados aqui nesse mesmo lugar aqui, e esse é o lugar de a gente sentar, para a gente se olhar e perceber como é que a gente está.
né? Estamos aqui iguais nesse momento aqui. Vamos perceber como é que é isso para a gente, né? E aí pede-se as hierarquias e a gente convida depois os alunos para virem nesse lugar que agora eu entendo como sendo esse lugar novo e que eu posso, então, ir, né, trabalhando isso. Mas não é o momento da performance, não é o momento da entrega da produção. Né? Seja ela de quem trabalha em casa, também não consegue performar igual, né? E tá todo mundo se cobrando por isso. E não tem sentido. A gente tem muita coisa sendo processada, de protocolos, de vai ser, não vai ser, pós-pandemia, dentro da pandemia, já pensando. É muita informação. Então, a coisa mais importante neste momento é dar contorno, da margem, da contenção, da espaço de expressão. Daquilo que também me sinto à vontade na minha sala de aula, que pode funcionar. Mas ter esse tempo de poder pensar, de poder respirar, de poder sentir isso tudo e perceber como é que eu quero lidar com isso. E, nossa, então agora eu posso falar disso daqui na escola também? Que bom! Você vai me escutar e não vai falar, vira a página, que agora a gente tem que fazer lição tal e eu não dou conta aqui, estou extremamente angustiado. Ou quem não consegue se expressar, vai gerar um sintoma. Então, poder sentar e absorver isso tudo é o maior aprendizado, mas é um aprendizado que a gente tem que construir junto. Nós, psicólogos, temos que dar suporte para os profissionais que estão em sala de aula, né? Também não, eles não têm a obrigação de saber isso tudo, de como lidar. É muita informação para ter que absorver e processar. Então, a gente tem uma responsabilidade muito grande também com a escola, a família. É uma construção realmente agora. A gente tem que construir esse novo mundo. Vamos construir junto, ver como é que vai ser. Né? Vamos todo dia construindo um pouco, imaginar como é que pode ser isso tudo, mas juntos. Né? E assim, nada melhor do que entender um fenômeno do que se aproximar desse fenômeno, né? Sim. Então, assim, minimamente, olha, e acho que inclusive tem muitos profissionais, colegas nossos mesmo de profissão, que estão ainda desenhando esse fazer dentro da escola, né? E que meio que precisam minimamente se atualizar de alguns temas, né? Não estou dizendo que vão se tornar especialistas, né, ou tudo mais, mas que minimamente alguns temas que são precisos, né, ser trabalhados na escola, nessa clínica ampliada, né, nessa perspectiva de um olhar mais até para se aproximar e chamar a rede de apoio, se caso eu não consiga. Então, assim, olha, eu tenho alguém que eu conheço que tem, né, uma experiência, então, sei lá, se a gente estivesse próximo, tem aqui a Fabiana, que é especialista, que eu sinto muito mais segurança, porque ela tem muito mais repertório, uma experiência, e eu não me sinto tão seguro. Então, deixa eu contar com essa rede de apoio de profissionais agora, deixa eu chamar a Fabiana para vir aqui, deixa eu chamar um outro colega que pode me dar esse auxílio, e eu vou aprendendo no caminho também. Né? Eu não preciso dar conta de tudo, porque eu compreendo e também respeito muito o tempo dos profissionais que estão nas escolas hoje, né? Principalmente nas escolas hoje, na verdade, as particulares, né? Porque é uma realidade muito nova o serviço de psicologia dentro da escola pública, né? Há até uma lei, que é a 13.935, que foi aprovada ano passado, mas isso é para as redes, né? Para a rede de ensino. E aí, eu fico pensando, o nosso fazer agora, ele tem que ser minimamente, né? Não sei se vai ser falar sobre perdas, sobre luto, não sei qual é a maior necessidade que vai chegar naquele grupo ali, mas que eu abra o espaço. Eu acho que a gente precisa criar espaços, igual eu tenho falado, se cada escola tiver uma sala de afetos, eu cumpri o meu projeto, né? Eu vi essa semana, né, no que a gente está conversando aqui, que foi incrível, né? Eu fiz a sala de afetos com uma escola, e aí eles mandaram para mim um print depois que os professores que se sentiram cuidados e participaram da sala de afeto, eles criaram a sala das emoções para fazer com os alunos. Olha, que legal. Então, é essa ideia, né, Fabiana, que a gente estava trazendo, assim, de cada um no seu processo, e assim, eu me senti cuidado e acolhido, então eu quero promover isso na vida das pessoas. Como é bom ser escutado, como é bom ser acolhido. Né? E não tem que saber, não tem que ter um... Claro, a gente pode ajudar e contribuir muito, nós psicólogos, e temos o dever de contribuir muito em sala de aula sobre esse momento, construir junto com as escolas, mas eu penso que realmente essa acolhida é uma disponibilidade da escuta. Eu vou para esse encontro, se eu estiver em condições, eu tenho que respeitar também meu limite para me perceber nesse contexto de sala de aula, e de repente eu abro uma roda de conversa para perguntar como é que vocês estão? Como é que foi esse momento para vocês? Como é que as coisas estão caminhando? E eu vou ver o que vai acontecer, mas eu vou disponível para esse momento imprevisível, e aí eu vou pensando em função disso que a gente pode fazer. Ter cartilhas, ter guias são importantes, são, mas o risco também é da gente ir com uma metodologia pronta e eu pego a oportunidade de construir.
Então, poder chegar na minha sala com aquela turma que está ali naquele momento, eu construo com eles como é que a gente cuida de alguém que está com dor. Então, o que para você pode ser importante? Para você, você quer falar sobre isso? Você quer fazer um desenho? Quer fazer uma carta? Quer aproveitar a aula de redação para falar sobre isso tudo? Quer conversar comigo depois? De repente eu posso estar disponível em tal horário, né? Ou não vou conseguir te ajudar nisso, mas a gente pode buscar então quem te ajude. Eu não tenho que resolver o problema daquela pessoa, porque a gente não é sair fazendo para resolver, é escutar. Se eu estou aqui minimamente escutando, o que você tem a me dizer, eu não interrompo, eu não falo de mim, eu escuto você, a tua dor, eu estou oferecendo algo super grandioso. Então, é não ter a pretensão de sair resolvendo o problema de todo mundo, porque não é essa a ideia da escuta. O acolher é eu escutar você, respeitando o teu momento de fala, e eu procuro, então, pensar em formas de te ajudar a expressar isso tudo, sabendo que a expressão disso é o que é mais importante, ou você saber que pode falar comigo, independente de como isso vai ser. A gente vai pensando, vamos construir como é que vai ser isso junto para essa sala, para esse momento, o que a gente pode fazer, e a gente constrói coletivo. Né? Então, claro que o apoio depois é super importante, um profissional, mas não tenham medo de fazer esse encontro. É do encontro que vai nascer essas possibilidades todas dentro do teu contexto e também do teu limite de escuta. Não tenha medo, né? E quando você traz isso, né, a gente tem essa ideia, né, de os afetos, né? Afetos não são bons nem são ruins, ele vai ser dado um nome para eles a partir do seu contexto. E é tão bonito quando a gente vê a própria pessoa dando nome para a sua história, para a sua dor, nomeando aquele processo, porque a gente quer atropelar o processo às vezes, né? E já quer, às vezes, inclusive, a gente talvez até fala mais do que o necessário, né? Que talvez o silêncio ajudaria mais, essa empatia, que ela é mais presença do que a voz, né? Então, assim, como é bacana eu, por exemplo, na perspectiva dos grupos de encontro, por exemplo, né, que é uma abordagem muito, né, da abordagem centrada na pessoa, mas é uma ideia que não é só da abordagem centrada na pessoa, é uma ideia que a gente pode fazer rodas de conversa, a gente pode trabalhar na educação, por exemplo, com os círculos de cultura do Paulo Freire, onde ele trazia as suas palavras geradoras, colocavam no centro do círculo, e a partir dali o grupo se constituía e ia falando, desenhava, criava, enfim, cada grupo vai ter o seu jeito de falar das suas agonias e das suas alegrias, né? E é muito importante quando você traz isso, né? Também dá para fazer isso, né? Com os meus filhos, o que eu faço é roda de conversa antes de dormir. E aí eu pergunto para eles, como é que foi o seu dia? Então é assim que a gente faz todo dia, né? E meu filho tem 5 anos, minha filha tem 2. E aí, então, eles contam o dia deles, eu conto o meu. E aí, então, a gente vai dando nome para as coisas. Ah, tô com raiva dessa gripe que a gente não pode sair de casa. Tô bravo que não sei o que lá. E minha filha, agora com 2 anos, começa assim, antes de dormir. O dia, mãe, né, puxando o assunto, como é que foi o seu dia? Né? Então, essa roda de conversa é um momento para criança, tô falando de 5 e 2 anos, que eles entendem que é um cuidado, né, de eu poder expressar isso tudo e falar, tô com raiva dessa gripe, tô com saudade de não sei quem, não aguento mais isso daqui. Né? E ela com 2 está entendendo. E com adolescentes, a aula de redação ajuda demais, é um espaço riquíssimo de poder expressar com cartas, com texto. Mas é muito, acho que, dessa escuta de eu entender o jeito de cada um. Cada aluno vai querer, talvez, expressar de um jeito diferente. Né? Eu vou, nesse encontro disponível, dizendo, estou aqui, né? Se você precisar. Se eu realmente estou disponível. E isso, por si só, é base segura. Né? É saber que quando eu puder, eu vou te escutar. E se eu não estiver disponível, eu também não vou te escutar, porque eu não vou ser útil para você. Mas te escutar não é resolver teu problema, não é tirar tua dor. Porque a dor também é importante como processo de evolução nossa. De poder lidar com ela, de poder tolerar, porque a gente não tolera a dor. A gente está intolerável a ela, a gente quer sair correndo. Então não queiram sair correndo da dor, mas tornem ela suportável no lugar, de novo, de contenção, de margem, que se der margem, se couber em mim, não transborda. Se não transbordar, eu não adoeço. Se eu não adoecer, eu consigo me conectar e eu consigo, inclusive, estudar. Mas eu preciso estar conectado com isso. Né? Perfeito. Acho que é reverenciar o tempo, a dor e o jeito que o outro quer ser. Né? Acho que eu tenho uma frase de um livro que carregou a minha vida há muito tempo, né, que era do John Power, que ele trazia: por que tenho medo de dizer quem sou? E aí lá no livro ele trazia a ideia de que a gente tem medo de dizer quem a gente é, porque é só isso que a gente tem, a nossa história. E se o outro não gostar, se o outro não acolher, o caminho vai ficar mais difícil e mais injusto. Então que a gente possa integrar as necessidades
e criar espaços, né, para que a gente possa se aproximar sem julgamentos, sem baliza, né, e sem métrica de dor, porque é muito bonito quando a gente encontra redes de apoio, quando nascem redes de cuidado, né? E aí, Fábio, eu estou olhando aqui o nosso horário, né? Daqui a pouco o Instagram derruba a gente aqui, né? A Cacá está trazendo aqui, né, que aceitar, acolher e apresentar a vulnerabilidade da dor, né? Aquela história, as vulnerabilidades que habitam em mim acolhem as vulnerabilidades que habitam em você, né? E aí, Fabiana, para a gente não cair aqui, deixar sem uma acabativa, né? Eu queria, assim, né, que deixar com você nesses últimos... A gente tem 5 minutinhos aqui, mas eu queria saber, para você contar para as pessoas aqui, como que a gente te encontra, né? Como as pessoas estão interessadas aqui em saber um pouco mais, entender um pouco mais, a sala de afetos, né? Os seus cursos, assim, a live é um momento assim que a gente tenta trazer um resumo e uma síntese para que as pessoas caminhem mais, né? Mas aí como que as pessoas conseguem te encontrar? Como que você ali no tem pensado? Instagram, né, eu estou fazendo alguns encontros, mini cursos que estou chamando, né, Renê, de como acolhedor do luto e do suicídio, né? Tem também o luto por animais de estimação, que é um outro tema que eu trabalho especificamente. Mas o que eu tenho tentado fazer nesses mini cursos que eu estou chamando, de como acolher a dor do luto e do suicídio, é realmente ajudar outras instituições, como escola, líderes religiosos, gestores de RH e outras tantas esferas, né, advogados que também vão lidar com muita dor, né, espaços que lidam com dor em vários momentos, de como acolher isso tudo num lugar realmente de compreensão do que é isso tudo que a gente está vivendo. Né? Então, a ideia é trazer mais pessoas para refletirem o que é o luto, o que é o suicídio, o que é esse desespero todo do suicídio, que é um outro tema também que acaba surgindo muito em função de todo esse desamparo que eu sinto nesse momento de vida. E como é que a gente acolhe isso tudo no lugar que caiba no meu contexto? Então, os minicursos para as escolas, né? As municipais, escolas públicas aí, eu tenho oferecido gratuitamente. Profissionais, um minicurso é pago. Então, sábado agora tem os 2 de luto e de suicídio, né? 10 da manhã de luto, depois de suicídio à tarde. E a ideia é pensar em mais estratégias que a gente possa acolher mais escolas, mais professores neste lugar de construção, de acolhida. O mais importante neste momento, servir de base segura. Nós estamos momentos de extrema insegurança, de incerteza, de imprevisibilidade total. Então, quanto mais base segura todos nós podemos oferecer, profissionais de saúde, educação, de todas as esferas, né? Igreja, líderes religiosos, mais a gente vai dando para as pessoas uma sensação de que, por mais difícil que esteja, tem para onde ir, tem serviço para te acolher, tem lugar para ser acolhido, e eu vou acolher quando eu tiver essa disponibilidade toda, né? Respeitando o meu limite também, meu autocuidado também. Então, o importante neste momento é trabalhar em conjunto para uma base segura, para realmente passar a sensação de que tá bom, tá difícil, mas a gente pode de repente pensar em como lidar com isso tudo, e dá para a gente fazer isso. Então, o convite para todos nós que estamos aqui nessa live, como que eu posso funcionar como base segura no meu contexto de trabalho, de atuação, e ajudar a puxar essa rede para frente. Perfeito, né? E quero dizer para vocês que Fabiana tem sido essa referência e essa rede de apoio, tudo isso também, para que eu qualifique a minha conversa sobre essas questões todas aí dentro da educação, né? Tem sido extremamente rica as nossas trocas, nesse trabalho que a gente tem feito. Vem coisa boa por aí, né, Fabiana? Muito! Vem coisa boa por aí. Estou muito feliz com essa abertura, com essa ideia de alcançar mais pessoas, e nessa ideia de descentralizar conhecimento, né? Ou seja, que as pessoas precisam saber disso, porque elas vão ter uma situação emergencial lá, e elas precisam minimamente entender, olha, eu já ouvi falar disso, né? Olha, essa experiência já passou por mim. E aí a gente vai ficando mais generoso com a dor do outro, com a escuta, e reconhecendo os nossos limites, né? Então, quem quiser aí seguir a Fabiana, @Fabiana Nascimento Psico, né? Eu vou deixar para vocês também, tem aqui lá na live os endereços. Acompanhe a Fabiana, quem tem mais interesse para se aprofundar sobre temas como ansiedade, depressão, suicídio, síndrome do pânico, essas questões, né, de manejo, de como eu minimamente identifico, né, e crio recursos de onde eu tenho. Os mini cursos da Fabiana são extremamente didáticos, incríveis, uma questão prática, né? Então, para quem está aqui que já fez, eu vi que um bocado de gente colocou aqui que já fez o seu curso, já participou, que saiu encantado, né?
Então, assim, a gente está falando de um campo da experiência, mais do que falar de técnicas, teorias e tudo mais, a gente traz para as pessoas assim, olha, talvez aqui é um lugar que da sua experiência você possa se aprimorar, se aperfeiçoar, né? Então, Fabiana, eu te agradeço, né, de todo o meu coração. A gente se conheceu numa conexão afetiva e ela está no universo, né? Ela é uma conexão para todo sempre. Isso mesmo. Muito obrigado. E Obrigada, eu vou deixar... Pode falar, tá 20 Não, segundos tô vendo aqui. estou vendo mensagem aqui. Obrigada a todo mundo pela oportunidade, por esse encontro aqui, que a gente possa seguir numa oportunidade única de ensinar sobre vida, que a gente não ensina sobre isso. Perfeito. Então, até o próximo encontro. A live está gravada e